students, how are you? I'm Teacher Andrea. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de inglês. E como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que ótimo! Vamos continuar então com as nossas aulas de inglês. Hoje é a nossa aula número 23. Gente, lembre-se que vocês precisam acessar o Google Classroom, entrar na atividade obrigatória que tem lá, responder essa atividade para garantir a sua frequência nessa aula. Aqueles alunos que estão acompanhando as aulas apenas pela TV, lembre-se que você precisa entrar em contato com a sua escola e verificar a melhor maneira de você adquirir essas atividades impressas e fazê-las em casa, ok? Então, hoje nós vamos então relembrar a aula passada. Nós falamos na aula passada sobre música, lembram? Trouxe vários artistas para a gente identificar o gênero musical deles, estudamos algum vocabulário sobre a música, né? E falamos também das linked words que estão presentes nas lyrics, nas letras das músicas, que são aquelas palavrinhas que servem para conectar a ideia de uma frase a outra. Por que nós precisamos estudar linked words? Porque ela ajuda na hora da interpretação de um texto. Quando eu vou ler um texto, essas palavras vão me ajudar a entender que ideia esse texto está transmitindo. Hoje nós vamos estudar então, vamos falar um pouquinho das contribuições do inglês no mundo. Olha, a frase nossa, né, do tema dessa aula é The Contributions of English in the World. Qual contribuição a língua inglesa trouxe para o mundo? Vamos falar também um pouquinho sobre hábitos saudáveis e alimentação saudável. Vamos falar de advertisement. Lembram o que é um advertisement? Já estudamos esse gênero aqui também. São os anúncios publicitários. Vamos falar um pouquinho também do modal verbo should e must. Então, as contribuições do inglês para o mundo. Já falamos aqui também na aula um pouquinho da história do inglês. Como que o inglês surgiu? De que forma ele surgiu? Então, eu expliquei para vocês que foram 3 tribos que saíram lá da Alemanha e foram para a Grã-Bretanha, onde hoje fica a Inglaterra, e eles levaram, né, consigo a língua inglesa que começou a ser falada lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha. E lá no século 17 e 18, o inglês era a língua da nação colonizadora mais importante da época, que era a Grã-Bretanha. Então, com isso, essa nação liderou também a Revolução Industrial, que aconteceu no século 18 e 19, e com isso, toda essa evolução industrial, todas essas novidades, os eventos e as tecnologias eram formuladas e eram passadas para o mundo através da língua inglesa, porque era a língua falada na Grã-Bretanha. E no final do século XIX e do século XX, o mundo assistiu ao surgimento, então, da maior potência econômica, que é os Estados Unidos, que também, né, é uma nação que fala inglês. Com isso, a língua começou a se espalhar pelo mundo. Assim, o inglês foi se consolidando como a língua mais importante nas indústrias, né? Nós tivemos uma revolução industrial, as novidades começaram a ser espalhadas pelo mundo e afetou vários aspectos da sociedade. Por exemplo, a imprensa, a propaganda, o rádio, a televisão, os transportes, a comunicação e várias outras. Então vejam, a língua inglesa começou a ser difundida pelo mundo todo. Ao mesmo tempo, surgia a necessidade, né, de uma língua franca para a comunicação, porque surgia então uma rede de alianças internacionais. Os países começaram a se comunicar mais e precisavam então ter uma língua para uma comunicação internacional. Foi assim que na primeira parte do século XX, o inglês tornou-se a língua principal dos encontros internacionais políticos, econômicos e acadêmicos. Então vejam, o inglês começou a ser usado em várias áreas, né, internacionalmente. Por isso, ela hoje é considerada uma língua franca, uma língua internacional. A gente consegue se comunicar através da língua inglesa em qualquer local do mundo que você for. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho de healthy habits.
os hábitos saudáveis. Perceba os hábitos das pessoas nessas imagens. Ó, vamos analisar as imagens. A primeira imagem, nós temos uma moça, né, num ambiente aberto, num jardim, num parque, fazendo uma atividade de alongamento, uma atividade ali. Temos também uma pessoa correndo, aparentemente num parque, temos um grupo de meninos jogando futebol e temos pessoas, né, numa academia fazendo uma atividade física também ali, um momento de ginástica. Você tem esses hábitos ou não? Se você tem, quais são eles? Então, vou dar um tempinho para você registrar essa informação no seu caderno e você vai dizer se você tem algum hábito e quais são eles, ok? Galerinha, o que vocês responderam? Vocês fazem alguma atividade física? Gente, lembrando que é muito importante a atividade física, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Existem várias atividades físicas que nós podemos fazer em casa, né? Então, não deixem de se movimentar, de fazer uma atividade. Ela ajuda a melhorar a sua condição física, ajuda a melhorar a sua imunidade e ajuda também, né, para a nossa cabeça, para estar ali, né, fazendo uma atividade. Isso ajuda bastante. E agora nós vamos falar um pouquinho da alimentação. Health food, alimentação saudável. Na sua região, onde é possível encontrar esses tipos de alimento? Olha, vamos analisar então as imagens. Nós temos ali provavelmente a imagem de uma feira livre. A gente consegue verificar ali alguns alimentos, né, como tomate, cebola, alguns legumes ali, frutas. Temos aqui uma outra mesa com uma variedade também de frutas e legumes, né? Tem legumes verdes, tem os grãos, que também são importantes para a nossa alimentação. E a terceira imagem, nós temos ali entre alguns legumes vegetais, nós temos também as proteínas, que são as carnes. Nós temos a carne de peixe, o camarão, carne de boi, carne de frango, carne suína. Então, na sua região, é possível encontrar esse tipo de alimento natural, fresco? Você gosta dos alimentos que aparecem nessas imagens? Vou aguardar vocês registrarem a opinião de vocês aí, a resposta de vocês no caderno e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Então, gente, olha, algumas regiões é possível, né, encontrar com muita facilidade esses alimentos frescos, naturais. Em algumas regiões, às vezes, é um pouco mais difícil, né, de encontrar. E esses alimentos é muito importante a gente ter na nossa alimentação diária, uma alimentação diversificada, balanceada, com bastante legumes, verduras, com carnes, leites, né, são importantes para o nosso desenvolvimento físico e da nossa saúde. E agora nós temos uma imagem aqui que nós vamos analisar também. Então, que mensagem essa imagem transmite para você? Vamos analisar então. Nós temos uma mesa, uma vasilha ali no formato de coração e dentro dela nós temos algumas frutas, algumas castanhas, né, algumas sementes e temos também ali em volta um estetoscópio, que é aquele instrumento que o médico usa para consultar, para verificar a nossa saúde, né? Então ele coloca ali para ouvir o coração, para consultar ali a nossa parte torácica. Mencione os elementos que você vê nessa imagem e comente o que eles estão representando. O que representa essa tigela no formato de coração? O que representa esses alimentos dentro? E aquele estestoscópio, em volta do desenho? O que vocês acham? Aguardo vocês responderem. Vamos lá, a resposta é pessoal, você pode ter colocado qual foi a impressão que você teve, né, com esses elementos da imagem, mas o importante que você precisa ter respondido aí no seu caderno é que ele representa uma alimentação saudável, né? A tigelinha em formato de coração quer dizer que esses alimentos fazem bem para o seu coração, para o seu corpo, né? E que nós temos ali representado um elemento da saúde, que isso faz bem para a sua saúde. Alimentar-se bem é bom para a saúde. Então, isso que é importante você ter colocado aí na sua resposta. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essa imagem, tá? Eu trouxe essa imagem para vocês. Antes de nós lermos a parte escrita, a gente vai analisar a parte não verbal, a imagem que aparece ali, ó. Look at the visual elements of the text. Olhe para o elemento visual desse texto, sem fazer a leitura dele por enquanto, só analisando a imagem. What idea do you expect to find in it? Que ideia você imagina encontrar nesse texto? Que imagem ela transmite para você? Não precisa responder no seu caderno, a gente vai só conversar um pouquinho, né? Analisando lá a imagem, nós temos um lanche
Esse lanche parece ter algumas verduras, alguns legumes ali dentro dele, parece ter uma carne, né? Tem uma massinha fina em volta dele. E olha, o mais interessante é essa fita métrica, né? Que chama a atenção. Tem uma fita métrica amarela envolvendo esse sanduíche. Então, o que você espera encontrar nesse texto? Vamos lá. Começamos então com algumas questões. Agora nós vamos fazer a leitura do texto. Ó. You don't have eat less. Você não precisa comer menos. You just have to eat right. Você só precisa comer direito. E aí nós vamos para as questões. Ó. The text is a book cover. Do you remember what was a book cover? Vocês lembram o que é? Book cover é a capa de um livro. Tá? Então, esse texto vocês acham que é a book cover? Or, a cartoon. Cartoon, nós também já estudamos esse gênero textual aqui. Cartoon são aqueles quadrinhos, pode ser um quadrinho ou uma sequência dele, tipo uma história em quadrinho, ou an ad. Ad, a maneira informal da gente falar advertisement, né? Um anúncio publicitário. Number 2, the text is short or long? Curto ou longo? Vou aguardar a resposta de vocês, já voltamos.
esse texto aqui é uma ad, um advertisement, um anúncio publicitário. O texto é longo ou é curto? O que vocês acharam, né? Nós temos aqui, então, um texto short, curto, né? Não é um texto longo. A gente vê ali, né? São duas frases, um texto bem curto, short. Number 3. Marque o recurso que não é usado neste anúncio. Então, vejam, ó, nós temos 5 opções. Dessas 5 opções, tem uma que não representa, não aparece ali nesse texto, nessa advertisement. É essa que você vai marcar. Vamos ver, ó. Capital letter, letra maiúscula. Vocês vão olhar se tem esse elemento lá no texto. Very colorful background, o fundo bem colorido. Different colors, cores diferentes nesse anúncio. Image, a imagem. Different font size, tamanho de fontes diferentes. Então, analisem aí direitinho, já voltamos para conferir. Conseguiram identificar qual é o recurso que não aparece aqui nessa advertisement? Vamos ver então, ó, very colorful background. Vejam que o fundo da imagem tem uma cor azul, um azul clarinho, né? Ele vai escurecendo um pouquinho mais nas bordas do anúncio, mas é uma cor bem suave, bem clarinha, né? Nós temos então ali as letras maiúsculas, capital letters, escritas ali, né? Eat less. Por que será que o it está em letra maiúscula? Né? Olha, vejam, é um anúncio de um restaurante ou de uma lanchonete. Né? Então, ó, ele coloca em letras maiúsculas a palavrinha it. Eat right, também em letra maiúscula. Different colors, ele usa ali, ó, o amarelo, ele usa o colorido ali dos legumes, né? Então,
tem sim diferentes cores. Tem a imagem, a parte verbal e a parte não verbal do anúncio. A gente já viu que isso é uma característica de um advertisement. E também diferentes tamanhos de fonte. Vocês viram que tem a fonte pequenininha, está escrito menor, e depois a fonte maior. Né? Por que será que eles usam esse recurso? Já pensaram nisso? Né? O que está com letra maior? Porque eles querem chamar mais atenção para essa informação. Number 4. Qual das ideias a fita métrica expressa? Por que vocês acham que tem nesse anúncio um sanduíche enrolado em uma fita métrica? O que será que isso quer dizer? Mostra que o produto é grande o suficiente para alimentar uma pessoa, ou ela sugere que o produto ajuda a manter a forma? O que vocês acham? Number 5. Qual é o propósito desse texto? Atrair a atenção das pessoas para o produto, or let it be? Recomendar uma dieta. O que vocês acham? Então, aguardo vocês responderem, já voltamos. Ok, let's check. Então, aqui nós temos, né, ó, a ideia da fita métrica ali é sugerir que o produto ajuda a manter a forma, te ajuda a te manter magro ou magra. O propósito do texto é atrair a atenção das pessoas para esse produto, né? Esse é o propósito, chamar a atenção para que você queira consumir esse produto do restaurante, da lanchonete deles. E agora, o que este anúncio sugere? Que a comida deles é barata e gostosa, que a comida deles é nutritiva. Ou então, vamos pensar na 7, ó. Essa frase que aparece aqui, ó, embaixo. Aparece o nome do restaurante, mexe aqui, e depois a health choice.
uma escolha saudável. O que vocês acham? Você considera que isso é um fato ou uma opinião? Quando você vê esse lanche nessa imagem, nessa advertisement, você acha que é realmente uma escolha saudável ou isso é só uma opinião de alguém? É um fato ou uma opinião? Vou aguardar a resposta de vocês. Vamos ver a resposta. O anúncio sugere, então, que a comida deles é nutritiva. Por quê? Lá, no anúncio diz, você não precisa comer menos, mas você precisa comer certo. Então, quer dizer, a alimentação deles ali é nutritiva. E agora, você pensou, você acha que isso é um fato, uma escolha saudável, ou é uma opinião? Vejam, gente, existe uma lei que proíbe que as empresas façam propagandas enganosas. Então, tudo que tiver em uma propaganda precisa ser verdade, senão você tem o direito de reivindicar esse produto de volta ou esse valor de volta. Por quê? Porque as propagandas precisam dizer o que realmente é. Mas, às vezes, existem coisas numa propaganda que não é um fato, é apenas uma opinião de alguém. E as opiniões podem ser divergentes. Então, nós temos que sempre analisar com muito cuidado os anúncios publicitários. Tá? É importante vocês pesquisarem, por exemplo, será que esse lanche realmente é saudável? Quantas calorias será que ele tem? Quanto de gordura será que ele tem? Será que ele é tão nutritivo assim? Nós sempre temos que ter um olhar crítico para as propagandas. É muito importante isso. E agora nós vamos falar um pouquinho do modal verbs. Lembra que nós já estudamos o must e o should?
Vamos olhar então aqui nesse texto, onde aparece o modal verbs. Ainda falando sobre alimentação saudável e direcionado a vocês, adolescentes, né? Ele diz assim, ó. Since you are growing, you may find that you are more hungry or are hungry more often. Então, como vocês estão crescendo, estão na fase de desenvolvimento, né? Vocês podem descobrir que estão com mais fome ou sentem fome com mais frequência. Aí o texto continua dizendo assim, ó, this is perfect, normal, as long as you need the extra calories to grow. Isso é perfeitamente normal. Por quê? Você precisa de calorias extras para crescer, então isso é normal. Overeating and no exercising can lead the unhealthy weight and body conditions. E ele diz assim, comer em excesso e não se exercitar pode levar a uma condição não saudável de peso e do corpo, né? Então, se você comer em excesso e não fizer nenhuma atividade física, você pode ter problemas de saúde. Remember to eat a balanced, varied diet. Lembre-se de comer, né, ter uma dieta, uma alimentação balanceada, equilibrada e variada. Quanto mais variedade de alimentos você consumir, melhor é para a sua saúde. Following a health diet is something you must do for your entire life. Então, seguindo uma dieta saudável é tudo o que você deve fazer na sua vida toda, na sua vida inteira. Então, vejam que a gente tem aqui o must, né? Indicando uma obrigação. Comer de forma saudável é uma coisa que você deve fazer por toda a sua vida. Só recapitulando um pouquinho, o must a gente usa para expressar conselho e possibilidade. Olha lá o exemplo. He should be bring Jennifer with him. Ele deve estar trazendo a Jennifer com ele. O should aqui está indicando uma possibilidade. Ou então, it is late, you should go home. Olha, está tarde, você deve ir para casa. Aqui nós temos um conselho. E o must? Quando que eu posso usar o must, né? Ele é um pouco mais formal do que o should e nós podemos usar ele para expressar obrigação, dedução ou uma suposição, né? Tourists must stay here. Olha, uma obrigação, os turistas devem ficar aqui. The lights are off, they must be sleeping. Uma suposição, nós temos aqui, ó, a luz está apagada, então eles devem estar dormindo, né? Estou supondo isso. Ou então, she must be at the beauty salon. É uma dedução. Ela deve estar no salão de beleza. Eu estou deduzindo, né, que isso está acontecendo. Então, essas são as situações que eu posso usar o must. E agora eu trouxe uma música, né, para vocês analisarem ali o should, tá? Essa música chama Should I Stay or Should I Go? E é do The Clash. Diz assim, ó, Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? Então, ele pergunta assim, querida, ou querido, né? Você precisa decidir, você precisa me dizer, eu devo ir ou devo ficar? If you stay that you are mine, I will be there till the end of time. Se você disser que você é minha, ou que você é meu, eu estarei aqui até o fim dos tempos. So, you got to let me know, should I stay or should I go? Então, você precisa me avisar. Eu devo ir ou devo ficar ou devo ir? Nessa frase, o should expressa, então, um conselho ou uma possibilidade. Então, analisem ali a letra da música, em seguida nós conferimos.
vamos lá conferir a resposta. Aqui, ó, should I stay or should I go? Quer dizer, eu devo ficar ou devo ir? Eu estou pedindo um conselho, eu estou perguntando, né? Pedindo um conselho. Então, fica claro aqui que o should está expressando um conselho. E aqui nós temos um cartaz, né? E esse cartaz diz assim, ó, if you leave home. O que a gente vai usar para completar ali? Should or must? Aí, wear a mask. Então, esse anúncio aqui foi feito, né, pro pessoal de Illinois, e ele diz assim, ó, all Illinoisans should wear a mask or face cover when they must leave their home or report to work for essential operations. Então, ele está dizendo que todas as pessoas daquela cidade devem usar a máscara ou algo para cobrir o rosto quando saem das suas casas e quando vão para trabalhos essenciais. Então, vocês devem decidir, nós usamos o should ou usamos o must? Aguardo vocês, já voltamos. E aí, tava fácil essa, né, gente? Vamos lá conferir, então? Ó, nesse caso, nós usamos o must, né? Porque é uma obrigação, é um dever para preservar, né? Para a segurança nossa, para a segurança das outras pessoas. Se você precisar sair de casa, you must wear a mask. Você tem que usar a máscara, a proteção sua e para as outras pessoas também, certo? Então, nós chegamos na hora do nosso quiz, momento dessa aula em que nós vamos resolver duas atividades em conjuntos. Vamos lá? Number 1. You fasten your seat belt. Do you know what is seat belt? Quando a gente está no carro, nós temos que usar o seat belt, né? Que é o cinto de segurança. Então, ele está dizendo, you fasten your seat belt, otherwise you will be fined. Ou então, você pode ser multado. Então, vamos lá escolher. Nós usamos, nesse caso, o should ou must. Lembram que a gente falou que o should, né, ele é para obrigação, o should é para dar um conselho ou para falar de possibilidade. E o must é para a gente falar de uma obrigação. O que vocês acham nesse caso? Usar o cinto de segurança é um conselho ou é uma obrigação? Nesse caso, então, nós vamos usar o must, é uma obrigação. Eu tenho que usar o cinto de segurança, senão, por outro lado, eu posso ser multado. Number 2. She was a weight problem. Ela tem um problema de peso. She should or must stop eating fast food. Então, fast food é uma palavra, né, conhecida de vocês, a gente usa também, né, na nossa linguagem em português,
que vocês acham? Se ela tem problema de saúde, ela should ou must stop eating fast food? Ali nós estamos dando um conselho. Então, nós vamos usar a palavrinha should, né? Se você tem problema, esse tipo de problema, você deve parar de comer fast food, certo? Então, vamos fazer uma revisãozinha do que nós estudamos hoje. Lembram que nós falamos da contribuição do inglês no mundo, né? Que ele se expandiu com a Revolução Industrial e foi se espalhando pelo mundo, pela necessidade das pessoas se comunicarem internacionalmente. Falamos também dos hábitos e da alimentação saudável, o quanto é importante, né, nós estarmos nos alimentando e exercitando nesse momento. E advertisement, que são as propagandas, falamos também um pouquinho do should e do must, relembrando aquilo que nós já tínhamos estudado. Então, a nossa aula hoje chegou ao fim, it's over. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por estarem comigo mais um pouquinho e eu aguardo vocês na próxima aula. Não esqueçam de registrar a presença de vocês lá no Google Classroom, ok? Bye, bye, fiquem bem, see you!